Começa agora mais um programa João Pessoa em Debate. O tema do nosso programa de hoje é o espaço da população negra na sociedade. Aqui em nossos estúdios estão Tânia Correia, ela que é assessora de políticas públicas para a diversidade humana da Prefeitura Municipal de João Pessoa, e João Balula, ele que é presidente do Movimento Negro da Paraíba. Bem, eu gostaria que nesse primeiro bloco vocês falassem um pouco das entidades às quais vocês pertencem, que vocês representam, começando por você, Tânia. Ok, a Assessoria de Políticas Públicas para a Diversidade Humana, ela foi um ganho que o Movimento Negro fez, né, quando o atual prefeito estava em campanha. Então, o Movimento Negro foi até ele e a gente inicialmente tentou uma secretaria para a população negra. Como essa secretaria não saiu, então a gente pediu uma coordenadoria e no fim foi proposto para a gente uma assessoria, né? E dentro dessa assessoria, o que é que a gente tem buscado? Traçar políticas públicas também para a população negra, porque como a nossa assessoria não é só especificamente para a raça negra, a gente também trabalha outros segmentos, como a diversidade sexual, como a etnia indígena, né? Como a mulher, como o jovem. Então, dentro desse trabalho, a gente tem procurado traçar, concretizar para a população negra políticas que possam tornar a vida do negro na sociedade um pouco melhor e mais justa. Quando foi que ela foi implantada, a assessoria? A assessoria, agora em novembro, fez um ano. A gente começou o ano passado, no dia 11 de novembro. Pois bem, obrigado. João, fale-nos um pouco sobre o Movimento Negro na Paraíba. Bom, o Movimento Negro na Paraíba, ele existe desde 1979 e de lá para cá a gente vem desenvolvendo também políticas públicas para o povo negro, para a população negra, né? Então, o movimento ele é composto por diversos grupos de atuação na questão do negro, a exemplo de grupos de religião, de estudo, criança e adolescente, mulheres negras, pesquisadores, e que se juntam e traçam essas políticas, e o Movimento Negro congrega todo esse cabedal de entidades, de outros grupos, né? E a partir daí, então, a gente oferece à população o produto do trabalho desses grupos. É assim que é o Movimento Negro. A instância, ela é apenas administrativa da vida técnica, da vida, digamos, militante desses grupos, mas cada grupo tem sua identidade própria, tem sua autonomia específica, né? Não há ingerência do Movimento Negro enquanto célula administradora, mas enquanto célula organizativa. É uma instância organizativa do Movimento Negro no estado da Paraíba. Você tem ideia de quantas são as pessoas hoje que estão engajadas nesse movimento? Nós somos hoje uma média de 68 grupos, e a gente pode até se arriscar matematicamente dizer que 10 pessoas por cada grupo, no máximo, né? Então, a gente teria aí uma média de 600, 700 pessoas lidando hoje no estado da Paraíba diretamente, compromissadamente com a questão do negro, né? Gerando políticas, gerando oportunidades, gerando caminhos para a inclusão da população negra no estado do Paraíba. Perfeito. Bem, vamos começar agora o debate. Eu gostaria que, inclusive, Tânia, ela pudesse também dar um pouco da sua opinião e também falar um pouco da sua experiência enquanto assessora de políticas públicas para a diversidade humana da Prefeitura. Eu vou começar perguntando a Balula, mas eu gostaria que você também desse sua opinião acerca dos quais são hoje as principais reivindicações dos negros. Fale-nos um pouco da trajetória de luta do movimento negro aqui na Paraíba, o que foi conquistado tanto em nível estadual como também em federal. Bom, nossa matemática de estatística, por exemplo, do que foi bom, do que foi ruim, é complicado dizer, porque na verdade você está lidando com o povo, né? Com uma população que é maioria da população paraibana, né? Nós temos 3,5 milhões de pessoas na população paraibana e nós, os negros, somos 56% dessa população. Então, como é que a gente mede as políticas públicas? Evidentemente que a gente mede por aquelas que o poder público ou os poderes públicos, né, no caso as prefeituras, os entes federais que estão na Paraíba, os entes estaduais do governo do estado, essas políticas que elas conseguem realizar,
é o que a gente mede. Porque o que a gente faz é política de militância. E como é política de militância? A política de militância ela é propositiva, né? A gente se junta todo ano, todo momento, e está propondo saídas, propondo mais caminhos, propondo linhas de metodologias, diretrizes, para que as pessoas possam desenvolver-se, né, e que possam também ter ascensão. Estima, autoestima, ascensão. Esse é o tripé que move as reivindicações do povo negro. Estima porque é preciso que, num país racista como o Brasil, né, é preciso que os negros gostem de si, que essa carga psicológica, somatizante, né, neutralizante do racismo, é preciso que essa carga desapareça para que o negro se veja capaz e tentador de sua felicidade. Né? Um agente, um sujeito de si próprio. Se ele não tem estima, ela não tem estima, então tanto faz virar lixo como catador de papel. Né? E na autoestima, aí a gente passa para o coletivo. A gente sai do indivíduo, né, potencialização do indivíduo, e sai para o coletivo, que é a questão da autoestima. De tentar que negros e negras entendam que eles não estão sozinhos em lugar nenhum. Eles têm outros negros, outras negras que estão lutando as mesmas lutas, apesar que em lugares diferentes ou de formas e maneiras distintas. Então, isso se dá autoestima quando esses negros e negras se encontram, automaticamente que se cria as redes, né? E as redes de informação, as redes de formação, as redes de capacitação, e isso dentro do movimento negro é muito vasto. E a questão da ascensão, que aí a gente já estimou, autoestimou, agora vamos para o mercado de trabalho. Aí a gente então vai dizer para os negros que eles têm um lugar na sociedade que precisa ser ocupado por eles e por elas. Que os negros precisam estar na universidade, que os negros precisam ter um trabalho digno, decente, que os negros precisam estar na TV que a gente vê, no jornal que a gente compra, né? No rádio que a gente escuta, né? Até porque voz de negro é diferente, né? Uma coisa meio rouca assim, né? Então, essas coisas que a gente trabalha no dia a dia, né? E que elas não aparecem porque as políticas públicas também não acompanham a nossa velocidade de querer ou de pensar, né? Então, você tem a ideia, João Pessoa é uma cidade que pela primeira vez na história dela está discutindo a questão do negro do ponto de vista institucional. E João Pessoa tem 421 anos. Né? Então, pela primeira vez na história desta cidade, a gente tem uma assessoria na prefeitura da cidade discutindo também a questão do negro. E ainda não foi só a questão do negro, porque a gente queria que, na verdade, fosse só a questão do negro. Mas não, tá, tudo bem, não pode ser, o racismo não deixa, o entendimento não chega, né? Tá difícil compreender que esse negócio de negro, o negro vai, quer tomar lugar de branco, não quer. Aí criou-se um pandemônio, mas um pandemônio mesmo, né? E aí a gente disse, tá, tudo bem, vamos pegar uma assessoria que a gente vai construindo isso no tete a tete. E estamos lá construindo essa ascensão, porque isso é ascensão. O que é a ascensão da comunidade negra? Colocá-la nos seus devidos lugares da sociedade. E não tem nada a ver com tomar seu emprego de jornalista aqui, não. Né? Quem quiser seu emprego de jornalista tem que ir lá para a universidade, que você foi estudar, né? Passar, ser competente e depois concorrer à vaga, se tiver vaga aqui na empresa. Né? Então, é essa coisa que precisa ser entendida. A gente não está... Quando a gente... mas para que existe o movimento negro? Para que isso? Claro, porque isso também. Porque, assim, você, por ser branco, por exemplo, por parecer do povo branco, foi o grupo no Brasil muito mais privilegiado. Né? O Brasil é um país com orientação 100% branca. Então, tudo é para o povo branco, os melhores lugares dessa sociedade. E a gente está tentando dizer hoje, não só a gente, os negros, os índios estão tentando dizer isso também, os ciganos estão tentando dizer isso também, os amarelos estão tentando, né, também dizer isso, que este país tem 5 povos. Aqui tem brancos, índios, amarelos, ciganos, negros. E que esses povos precisam trabalhar esse princípio de igualdade, de igualitariedade que está na Constituição do Brasil. Todos somos iguais perante a lei. Né? Na realidade, os negros são os desiguais dos desiguais perante essa lei. Né? Então, a gente está aqui nessa perspectiva de ascensão. Nivelar diferentes.
Né? É basicamente isso que a gente trata no movimento negro. Essa é a dura e árdua luta do movimento negro. Pronto, Tânia pode falar um pouco, um pouco mais do trabalho árduo também, não só do movimento negro, como da própria assessoria, já que você foi tão citada, né, a tua assessoria foi tão citada por Balula. A assessoria, a nível de assessoria, a gente está tendo um ganho substancial agora, né? A gente está tentando, esse processo está na agulha, a implementação da Lei 10.639, né? Que é a implementação do estudo de história da África e dos africanos, junto com os afro-brasileiros aqui. Então, é uma ação intersetorializada, né? Da C10, que é onde se instaura a assessoria, junto com a SEDEC, que é a Secretaria de Educação, e junto com a CPPM, que é a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres. Então, a gente vem nesse trabalho já há alguns meses, e o movimento negro foi chamado também, e aí que é uma ação válida, justamente por isso, porque a gente não tem só a cara da instituição, mas também tem a cara do movimento social, porque a gente precisa compreender que a instituição é super importante, mas o movimento também já está na rua há muito tempo batalhando isso, né? Então, os movimentos negros foram chamados e a gente tem tentado aparar as arestas, e eu acho que saiu uma coisa bastante boa, bastante significativa, e que em breve a gente vai estar nas escolas, né, tentando justamente fazer o que Balula disse, diminuir esse preconceito, né? Porque a gente sabe que o preconceito dentro da escola ele é muito grande, né? As crianças negras, elas sofrem muito porque, primeiro, elas não se encontram nos livros de história, porque não existem heróis negros para que as crianças negras se orgulhem, né? E fora isso, ainda tem que lidar com um professor que não está preparado para lidar com a questão do racismo em sala de aula, e ainda tem que lidar com um colega, né, que aprendeu com a família ou com alguém também a ser racista e acha que brincadeiras, né, tira com as crianças. Então a criança ela se vê nesse mundo, né, em que não é dela, e acaba muitas vezes por evadir da escola. Então, se você acompanhar o padrão, quando a gente chega no ensino médio, né, o último ano do ensino médio, a evasão da criança negra na sala de aula é imensa. E ela não deixou a aula por incompetência. Ela deixou muitas vezes a escola porque ela não se encontrou ali. Ela não encontrou um mundo que fizesse parte dela, né? Que acompanhasse. Então, a gente procura, com a implementação dessa lei, fazer isso. Mostrar à criança que a história negra é uma história também de orgulho, é uma história também que a criança pode se encontrar lá, se ver e ter orgulho de ser negra. Porque uma das maiores lutas nossas é justamente essa, é que os negros, a maioria dos negros brasileiros, eles não têm orgulho de serem negros, né? Aí as pessoas dizem assim, mas aqui não existe racismo, a gente vive numa democracia racial. Se você for para os Estados Unidos, para a América, isso é muito mais velado. Sim, mas os negros lá, eles souberam se organizar justamente por isso, porque o racismo lá é direto, né? É diferente daqui. Aqui a gente tem essa coisa de atacar o outro, mas aí, quando eu digo, você discriminou ele, não, mas meu pai é negro, minha tia é negra, então ele começa a achar negros na família para justificar que ele não discriminou, né? Mas, na verdade, é isso. Então, eu também sou professora e eu batalho isso muito com meus alunos, né? Essa questão da discriminação. Às vezes a gente começa com uma brincadeira e, na verdade, a gente não está brincando, né? A gente está discriminando o nosso colega. Realmente. Você acha, então, que personagens da nossa história, como Castro Alves, Zumbi dos Palmares, deveriam ser mais exaltados nos livros de história, e tantos outros que ficaram esquecidos ao longo dessa trajetória de colonialismo português, em que os negros eles eram trazidos da África para serem escravos? Uhum. Bem, a gente do movimento negro, a gente já tem isso muito, muito centrado. Até porque quando a gente entra no movimento negro, a gente tem essa questão sempre lembrada, né? Então, a gente sabe que esses heróis existem, cultua esses heróis, né? Por exemplo, Zumbi dos Palmares, a gente está tentando, ano que vem, transformar também aqui num dia de feriado, como já é em São Paulo, como é em outros municípios, né? Para você ter uma ideia, dos 5.000 e poucos municípios que nós temos no Brasil, só 255 são feriados, então é muito pouco, né? Então a gente está tentando trazer essa marcha também para cá, e outros heróis que lutaram, mas que a história não deixa aparecer, né? A história, porque a tal coisa, quando a gente comemora, né, o descobrimento do Brasil, a gente comemora
a festa dos portugueses, né? A gente não comemora a festa dos negros que ajudaram a construir o Brasil. E quantos foram, né? A gente não comemora, quando a gente fala do escravo, a gente não mostra a condição que o escravo veio ao Brasil. Nós não éramos escravos, né? Nós nos tornamos escravos ao chegar aqui no Brasil. Nós somos descendentes de reis e de rainhas, então o nosso povo tem razão para se orgulhar. Mas a história esconde isso. Então a criança não encontra isso, né? Na escola, quando ela vem. Ela mostra o quê? Mostra o negro apanhando, mostra o negro sendo submisso, e, na verdade, nós nunca fomos submissos, né? E é por isso mesmo que a criança negra não se identifica com esse método de ensino hoje instituído no Brasil. Até, por exemplo, porque se o professor começasse a dizer, quando ele entrasse, e o professor também não é preparado para isso, que a matemática, que a ciência, que a oralidade foram berços africanos, né? Foi o primeiro mundo, foi a África. Então, a criança vê a matemática como se fosse o ocidental que criou, né? E não o africano, né? A gente, por exemplo, a nossa cultura ela é toda oral, por isso que ela é tão rica, né? Porque ela vai passando de boca em boca, né? E às vezes também se perdeu por conta disso. Mas nós temos uma cultura riquíssima, histórias belas, nossas lendas africanas são lindas. Então, quando a gente começa a passar para os nossos filhos isso, né? E a gente dentro do movimento negro, já tem essa coisa da criança, os nossos filhos eles começam a ter esse orgulho e passam para os colegas na sala de aula. Então é muito interessante. A minha filha ganhou um livrinho de história de Branca de Neve, eu estava falando com Balula, e ela foi colorir no computador e ela coloriu Branca de Neve negra, porque ela tem esse mundo, né? Ela tem essa visão. Então, assim, a gente procura sempre, a cada momento, fazer isso, fazer com que os negros tenham orgulho de serem negros, né? Não acabar com essa coisa de eu sou moreno, claro, eu sou moreno escuro, eu sou negro, né? Essa coisa de moreno, meu termo, não existe. Então, é isso que a gente tem tentado fazer. Bastante interessante. Inclusive, no próximo bloco, é interessante que a gente fale sobre identidade e também figuras do folclore, a cultura tão rica, negra, que foi trazida para o Brasil e que em muitos dos seus aspectos foi perdida ao longo do tempo, né? Mas que hoje, graças a movimentos como o Movimento Negro, estão resgatando, né, essas tradições. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna para o segundo bloco do João Pessoa em Debate. Para você que nos assiste, o nosso e-mail é jpemdebate@cmjp.pb.gov.br. Até já. O governo federal investiu mais 38% no valor da merenda escolar depois de 10 anos sem reajustes. E hoje está beneficiando 37 milhões de crianças e construindo um país de todos. Acompanhe o Conselho de Alimentação Escolar do seu município e fiscalize os recursos. Merenda escolar. Uma educação de qualidade passa por aqui. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. Cidadania pela internet. No site da Câmara Municipal você encontra mais de 12 mil leis, projetos e requerimentos online. É a tecnologia a serviço do cidadão. Acesse. Esse serviço coloca a Câmara entre as mais modernas do Brasil. Câmara Municipal de João Pessoa. Procura, 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 não sei onde está. A Associação Viva e Deixe Viver prepara voluntários para contar histórias que trazem encanto, alegria e esperança para quem ouve e para quem conta. Maria Helena Gouveia reuniu parte dessa emoção no livro Viva e Deixe Viver, Histórias de Quem Conta Histórias. Associação Viva e Deixe Viver. Estamos de volta para o segundo bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é o espaço da população negra na sociedade. Mais uma vez, eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje, que são Tânia Correia, ela que é assessora de Políticas Públicas para a Diversidade Humana da Prefeitura Municipal de João Pessoa, e João Balula, ele que é presidente do Movimento Negro na Paraíba. Bem, no bloco anterior a gente tinha já dado alguma ideia sobre a importância da tradição negra vinda da África, trazida pelos escravos, né? Na época escravos, mas que na verdade na África eram reis, rainhas, princesas, né? Toda uma tradição que
se incorporou a tradição dos portugueses e também a dos índios, formando esse folclore que existe hoje no Brasil, essa riqueza cultural, né, bem mista, bem mesclada, diversificada que existe no Brasil. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre algumas tradições negras que ainda hoje persistem e outras que estão sendo resgatadas, tanto na área da arte, da cultura como um todo. A gente pode falar sobre religião, começando por você. Ok. Então, eu começo falando pela religião. Por que a religião? Porque a religião negra no Brasil, ela acrescentou um caráter, né, um caráter totalmente discriminatório. As pessoas até hoje não conseguem compreender nem aceitar a religião negra como uma religião, né? Nós somos tidos como folclore ou, no máximo, uma seita religiosa, né? Então, por exemplo, as pessoas bitolaram a religião negra, a religião de matriz africana, que é o candomblé, né, como a religião do demônio, como a religião do mal. E muitas das vezes a gente não procura saber o que é a religião, nem conhecê-la, mas a gente começa a passar as informações que a gente obtém dos outros, né, por escutar falar. Então, eu sempre digo, resumidamente, o que é a religião afro-brasileira? A religião afro-brasileira nada mais é do que o culto à natureza. O africano, ele cultua e ele preserva e ele respeita tudo que é natural. Então, as pessoas deveriam se orgulhar muito quando elas têm um terreiro de candomblé próximo à sua casa, porque ali a pessoa não está zelando só pelo terreiro, mas por toda aquela comunidade que se faz presente. Por quê? Porque a gente zela pela água, a gente não polui a água, a gente zela pelo mar, a gente não polui o mar, a gente zela pela terra, pelo vento. Por quê? Porque os nossos deuses estão lá, né? Os nossos deuses são presentes na natureza. Então, a pessoa que é do candomblé, ela não afeta a natureza, porque ela afetando a natureza, ela está afetando ao Deus que ela ama, né? Então, o nosso culto nada mais é do que isso. E a forma que a gente tem de cultuar e de zelar os nossos orixás é essa, é batendo os tambores, né? Mostrando que a gente dança, comendo comida. Então, a religião, ela se exalta dessa forma. E as pessoas que não conhecem, às vezes que vão no terreiro de candomblé, quando elas chegam lá, elas ficam maravilhadas. Por quê? Porque elas têm uma imagem que a sociedade passa e quando elas chegam lá, elas se maravilham porque não é aquilo que elas pensaram, né? Aí, justo porque também elas se encontram com a primeira ideia de civilização, né? Porque assim, vem do lado do início. Há 200 mil anos atrás, essa humanidade, essa forma humana que a gente tem, ela só tem 200 mil anos, né? Os assiriólogos acabaram de dizer isso o ano passado. E aí essa forma, ela é africana, ela nasceu na África, ela foi gerada na África, né? É jovem, porque o dinossauro tem 65 mil, né? Milhões de anos, desculpe, né? E outras formas de vida são muito mais velhas. Então, para proteger tudo isso, talvez, né, Olorum é o deus máximo do panteão africano. Talvez Olorum, sabendo que o homem e a mulher eram seres agoniados por natureza, né, talvez o parafuso a menos, talvez seja isso, né, o danado que a gente fica dizendo, fulano falta um parafuso, deve ser isso. Então, talvez, jogou no candomblé tudo isso. Jogou todo o panteão africano, a informação de mundo africana. Então é isso que está no candomblé. Tá, você chama de religião porque a gente chama de religião, né? Então, você chama também o cristianismo de religião, chama o budismo de religião, o hinduísmo de religião e por aí vai. Mas, na verdade, é um código societário que está lá, é um código que tem um compromisso com o vento, com a terra, com a água, com o fogo, com o ar e com as pessoas e com as formas de vida outras. E por que a pressão sobre a África? Né? Exatamente porque na África se passou muitos milhares de anos, nesses 200 mil anos, a gente passou pelo menos 150 mil anos preservando isso, africanisticamente, sem mexer com isso. Né? Não, a necessidade eram as necessidades vitais que estavam lá. Então, o Ocidente descobriu o viu metal, né? O viu metal é muito mais novo ainda na vida da gente, né? Nasceu um pouco mais ali na Mesopotâmia, e aí essa descoberta do viu metal, ela deu esse conflito, né? Então, para a África sobrou a ideia de que lá é a pobreza, de que lá é o que não presta,
de que lá é o que é ruim. Né? E é engraçado essa questão de diabolizar, satanizar, né? Demonificar a África, isso vem puramente do Código Ocidental. Porque antes do Código Ocidental aparecer, a África não tinha nada de demônio, porque a África não reconhece nem da ideia de pecado. No panteão africano não tem nem sequer a ideia de pecado, não existe. Não existe o bem e o mal, não existe bonito ou feio, não existe quente ou frio, não, nessa perspectiva ocidental que a gente usa. E essa demonização vem exatamente quando pinta o Código Cristão, porque o Código Cristão tem interesse monetário. Capitalista. Ele tem interesse monetário em dominar. Né? Então cria-se um deus Hammurabi, lindo que a gente estuda na história. Né? Hammurabi fez o maior esforço, conversou com Abraão, conversou com os outros, e aí criou-se o Código Cristão com essa finalidade de grana. As iurdes que não nos deixam mentir, elas estão aí dando banho de pau a zero. Eu acho legal, palmas para os cristãos. Agora, vamos preservar o seguinte, do outro lado tem o pensamento africano. Né? E o pensamento africano diz para a gente, olha, o rio é importante. Se você acabar com esse riozinho Jaguaribe que passa aqui cortando a cidade, pode haver um risco irrecuperável. Né? Esse seu planeta, esse seu mundinhozinho poderá até se acabar. Então é essa a diferença dessa coisa do pensamento africano. Isso é cultura? É. Porque dentro desse pensamento você está vestuário, comida, você está normas técnicas de ética, de filosofia, né? Tem toda uma perspectiva humanizadora, né? Inclusiva, mas inclusiva mesmo, não é inclusiva de botar todo mundo num saco e dizer isso aqui é um balaio de gatos, não. Né? O balaio de gatos não foi inventado na África, é bom que a gente também prescreva isso. Né? Então, o balaio de gatos é uma coisa muito nova na vida da gente. Mas o gato, em compensação, é um animal sagrado na África. Né? Se vocês pegarem a cultura egípcia, vocês vão ver o cuidado que os egípcios até hoje têm com os gatos. Né? Porque significam essa sutileza, essa leveza do entendimento. Né? Para o egípcio, os gatos são capazes de nos compreender. Você não acha que, mesmo diante dessa riqueza que há nos cultos de origem africana, a exemplo do candomblé, eles ainda são marginalizados pelo próprio povo negro, uma vez que eles têm um poder de penetração tão pequeno entre a população negra do próprio Brasil. Muitos, inclusive, saiu recentemente uma pesquisa em que aquelas pessoas que frequentavam terreiros de candomblé, muitos deles se diziam católicos. Claro, mas lógico, você vai refrequentar ou participar ou estar presente numa religião que todos dizem que é ruim, não presta, é demoníaca, né, é mal, certo? É pecaminosa. Né? E como é que fica o status quo? Como é que você vai ser visto no seu bairro? Né? Tem que ter uma posição muito centrada para assumir que é macumbeiro, né? Que é umbandista, que é candomblessista, que é juremeiro. Não é fácil, não. Eu, por exemplo, eu sou Ogan, Tânia é Ked, a gente sabe quanto é difícil a gente chegar, porque a gente vive em espaços de pessoas onde rola inteligência, onde rola média, né, para cima da média. E mesmo nesses espaços, as pessoas dizem, vixe, você é o quê? Não, aquela seita. Não, doutor, aquilo é religião. Desculpe, se a senhora não teve o entendimento, né? Aquilo também é religião. É uma religião negada, evidentemente, como é negada a religião indígena. Né? Os potiguar que estão aqui no norte, né? Aqui na confluência de Baía da Traição, sofrem problemas também com o exercício de sua religiosidade. Os ciganos que estão aqui em Alhandra, os juremeiros que estão em Alhandra aqui, também sofrem com o exercício da sua religiosidade. Né? Tem hora que é legal ser ocidental, né? E tem hora que também é legal ser negão no Senegal. Né? Aí a gente junta as duas coisas e dá a média. A gente, como adquiriu anticorpos, o que são anticorpos para a gente? As informações que a gente possui. Então a gente é capaz de chegar, eu mesmo chego nos lugares, acho ótimo, pessoal, quando falam de religião, eu digo, epa, peraí, que eu também preciso orar. Não é só que eu oro em Iorubá e não oro para Deus nem para o diabo, eu oro para Orixá. Né? Então, mas você tem que ter essa consciência. Né? Não basta dizer isso assim, por dizer. Tem que ter, por que você está dizendo para orar? E quando o cara vem brigar, e eu já tive embates com todo mundo de religiões, né? Principalmente com o pessoal evangélico, a que eu também respeito muito,
Mas eu digo, não, gente, vamos lá, vamos para a discussão de religião. Mas política, religião e futebol não se discute. E como é que a gente vai avançar? Com certeza, Né? com certeza. Eu queria que vocês falassem um pouco mais, já que a gente começou a falar sobre tradições e entramos no tema religião, ou religiões, né? Como queira, que vocês falassem um pouco também da influência na língua portuguesa. Nós sabemos que boa parte das palavras que nós utilizamos hoje são palavras que nós usamos na língua portuguesa no nosso cotidiano que tem origem africana. E também a colaboração dos negros na arte, a colaboração dos negros no comportamento do brasileiro, porque nós sabemos que muitas das atitudes que nós tomamos não são ações, muitas delas características oriundas do povo europeu, mas também comportamentos, temperamentos que nós trazemos no nosso sangue misturado, né, do negro, o índio e do branco. Não, eu só queria dar uma brigada aqui, porque eu adoro essas brigas. Eu queria dizer, para com essa coisa de colaboração, deixa de quê? É por isso que eu estava dizendo, deixa de quê? Não, entende? Não minta, não. Então, não é colaboração. Como pode ser descrito, então? Não é colaboração, certo? Quem colaborou, se alguém colaborou, ainda é o pessoal que vai chegar, né? Porque a gente estava aqui fazendo junto, é porque a gente diz assim, os europeus fizeram, negros, índios, ciganos, amarelos colaboraram. Pia, colaborar parece aquele negócio que a gente fazia quando era pequeno, que ficava pedindo, né? No dia de ação de graça ou em qualquer outro dia. Não, a gente não colaborou. Nós temos uma ação concreta aqui no Brasil. Quem está dançando candomblé ali tem uma ação concreta no dia a dia do Brasil, muito embora o Brasil não reconheça. Quem está fazendo capoeira tem uma ação concreta no dia a dia do Brasil, é cultura negra, genuinamente brasileira, criada aqui por nós, desenvolvida por afro-brasileiros. Quem está fazendo maracatu ali no Recife também tem uma ação de colaboração, afoxé na Bahia, tambor de mina no Maranhão. Esse povo tem uma ação efetiva, não tem uma colaboração, a gente não colabora com nada, né? A gente quer que colabore com a gente, né? Então, se tem outras informações, se a gente está fazendo errado, a gente quer que colabore, é diferente. Mas, assim, para a gente entender que essa vivência, essa presença do negro, do índio, do cigano, do amarelo, são presenças vivas no país Brasil, né? Mas presenças vivas que, assim, parece brincadeira, mas a língua faz com que negar, né? Porque quando a gente diz colaborar, qual o sentido de colaborar? Olha como o racismo do Brasil é sutil. Você colaborou comigo. Eu fiz o trabalho na escola, mas colaboração... o jornalista foi... Deixa-me ver aqui, Marcos Vital quem fez a matéria, mas teve colaboração de fulano de tal. De segunda, né? Assim, tudo bem, é colaboração, eu sou colaboradora. Não, você é agente, sujeito. Então, as pessoas que estão fazendo cultura negra aqui, elas são agentes efetivos, realizadores plenos, né? Porque são eles que estão mantendo essa tradição. Né? Eles não estão colaborando com a tradição. Quem colabora é o pessoal da universidade, que foi, não foi, produz uma tese, né? A gente do movimento negro, que foi, não foi, vai lá e ou bota para cima ou dá um corretivo. Né? A gente sim, mas quem está fazendo está exercendo. Desculpe, Tânia. E uma das coisas pelas quais a gente briga muito dentro do movimento negro é para que justamente o negro acabe com essa coisa de dizer que eu sou coitadinho, de que todo mundo me discrimina, coitado de mim, olhem para mim. A gente sempre diz assim, ergue tua cabeça e vai à luta, né? Eu lembro que uma vez me ligaram, acho que de um programa aí de televisão, que a gente queria que você desse um depoimento do quanto você sofreu e foi discriminada. Mas eu nunca fui discriminada. Eu nunca fui porque eu não me permito ser discriminada. Quando eu entro numa loja... a pessoa tem que me atender muito bem, porque se não atender, eu grito e a loja, cadê o pessoal? E ela, olha, promoção, eu digo, meu bem, eu tenho um cheque, tenho um cartão, como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que o negro tem que acabar com essa coisa de dizer assim, eu sou pouco, eu não sou ninguém, porque se você se baixar, a sociedade não está aí contigo, não. Ela desce mesmo e te coloca o mais baixo possível, né? Então, com essa questão das nossas contribuições, eu tenho uma coisa muito engraçada e eu sempre trago a minha experiência de sala de aula porque eu acho que é uma das melhores profissões que existe é a de professor. A gente interage com toda a classe, né, de aluno e eu tenho uma relação muito boa com meus alunos, né? Então, por exemplo, às vezes as minhas alunas na sala de aula, quando elas... Eu não sou negra, eu digo, não é negra. Não, professor, olha, eu sou branquinha.
aprendi com barulho. Vamos ficar em pé, vamos mostrar. Aí eu disse, esse narizinho chato, veio de onde? E essa boca, esse bocão. Ah, professora, eu não... Aí ela já começa, né? Eu digo, esse cabelinho cacheado, é loiro, mas tá todo cheio de cacho. Minha filha passou um negro pela sua família, não tem como você negar. Então, a gente começa a trabalhar essa questão. E assim, dentro da sala de aula, eu tenho um orgulho muito grande, porque eu já tenho alunos que começaram comigo de pequenos e hoje não tem a menor questão de dizer eu sou negro, me orgulho de ser negros, né? E sabem essa questão. Claro que outros ainda ficam nesse impasse, eu sou ou não sou, mas eu acho que a gente está aí para construir, para mostrar que o povo negro não colaborou, não. Ele veio, se meteu mesmo e disse, ó, a gente está aqui. Né? Por exemplo, eu mostro aos meus alunos a questão da comida. A maioria da comida que a gente come são comidas africanas, né? E a gente nem percebe. Macaxeira, né? cuscuz, Macaxeira, inhame, doce, né? São coisas assim que você come e não percebe. E para não falar das finas, né? Acarajé, Acarajé, exatamente. Então, assim, é uma riqueza muito grande. E se você for para o lado da música, então não tem o que falar, né? O negro, ele domina o cenário musical de ponta a ponta, né? Então, eu acho que, assim, a gente está tentando, cada vez mais é isso. Eu acho que é recuperar o orgulho do nosso povo e mostrar, olha, nós temos cultura e muita cultura, né? E quanto mais você mexe no caldeirão, mais ele vai, né, se incorporando e vai ficando maior e vai se tornando mais bonito. Então, é isso aí que a gente está tentando fazer. Você falou aí de culinária e existem alguns pratos que são típicos de certas regiões, como na Bahia, mas existem outros também que são difundidos em todo o Brasil, a exemplo da feijoada. Exatamente. A feijoada é um prato tipicamente africano. Exato. Né? E para você ver como o nosso povo é tão inteligente, né? Porque o que era a feijoada? A feijoada era aqui, o senhor do engenho, mas a senhora do engenho, quando ela matava, né, o porco, algumas partes elas não comiam, né? Orelha, pé, porque não era coisa de senhor do engenho comer. Então joga para negrada, joga para escravo. E aí o escravo deu um jeito, né? E hoje é fino comer feijoada. Você vai pro hotel Tambaú, comer o pé de porco e a orelha, né? Então, assim, são essas coisas que a gente vem tentando mostrar às pessoas e que as pessoas às vezes terminam achando muito engraçado. Eu digo, olha, nossa cultura é muito rica, o nosso povo é muito bonito. Agora, dia 30, a gente parou a Praça da Paz com o evento da prefeitura, né? Onde colocamos assim todo mundo lá, e cultura e religião, e foi todo mundo, e o pessoal da praça interagiu muito bem e assim reagiu a isso muito bem, e as pessoas vêm, nos procuram e nos cumprimentam. Olha, eu tenho orgulho, eu aprendi com você, eu aprendi com Balula. Tem um grupo maravilhoso de mulheres negras aqui, a Bamidere, que está fazendo um trabalho belíssimo, né? As meninas estão de parabéns. Então, assim, vem resgatando mesmo o pessoal, e a gente aqui, acho que na Paraíba, a gente tem feito muita coisa boa. Tá bem, legal. Bem, para você que nos assiste, o nosso endereço eletrônico é o jpemdebate@cmjp.pb.gov.br. Daqui a pouco a gente retorna para o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate de hoje. Até já. Cidadania pela internet. No site da Câmara Municipal você encontra mais de 12 mil leis, projetos e requerimentos online. É a tecnologia a serviço do cidadão. Acesse. Esse serviço coloca a Câmara entre as mais modernas do Brasil. Câmara Municipal de João Pessoa. Pela camiseta você vê quem gosta de ajudar. E moço, você esqueceu. Obrigado. Camiseta do câncer de mama no alvo da moda. Quem usa, ajuda. Bem, para você que ligou a sua televisão agora, o nosso programa João Pessoa em Debate traz hoje o tema
o espaço da população negra na sociedade. Nós estamos no terceiro bloco e os nossos convidados do programa de hoje são Tânia Correia, ela que é assessora de políticas públicas para a diversidade humana da Prefeitura Municipal de João Pessoa, e João Balula, que é presidente do Movimento Negro na Paraíba. Bem, gente, eu gostaria de tratar de dois assuntos nesse último bloco que são de suma importância e hoje bastante discutidos amplamente em todo o Brasil, que é justamente a questão do ensino, né? O espaço do negro no sistema de ensino, inclusive com a criação do regime de cotas. Eu queria que vocês falassem melhor sobre isso. Qual é a opinião de vocês acerca da criação do regime de cotas nas universidades e também o espaço do negro no mercado de trabalho? Começando por você, Tânia, novamente. Ok. Veja bem, essa questão das cotas, a gente já vem discutindo isso aqui na Paraíba, acho que há quase 10 anos, né, Balula? Mais ou menos. Mas é uma questão difícil porque muitas pessoas, muitas instituições ainda não entenderam que a política de cotas ela não está buscando tomar a vaga das pessoas nas universidades, né? Das pessoas que já estão na universidade ou que pretendem entrar. Veja bem, a gente teve algumas experiências, mas algumas experiências foram desastrosas, mas todas as experiências têm seus desastres, têm seus acertos, né? Então, veja bem, a gente tem um exemplo da Unipalmares, em São Paulo, né? Que não é uma universidade criada só para negros, mas em que a sua maioria populacional é de negros, e a gente tem percebido o quê? Que nesse sistema de cotas, a população negra, ela tem, se empenhado, dado o melhor de si, né? E os resultados têm sido benéficos, sim. Mas por que precisa? Precisa por quê? Porque quando houve essa libertação dos escravos, entre aspas, os escravos foram libertados, mas continuaram sem direitos, né? Então, a gente não avançou politicamente em nenhuma questão. Para você ter uma ideia, para que hoje os negros chegassem ao patamar educacional que a população branca tem, a gente teria que ficar parado, o branco, quase 40 anos, né, para que o negro alcançasse e pudesse estar dividindo com ele os mesmos patamares. Então, o sistema de cotas, claro, a gente preferia não ter sistema de cotas, mas para que isso não tivesse, a gente teria que ter tido nossos direitos assegurados há muito tempo. Então, agora, nesse momento, é preciso que haja política de cotas, por quê? Porque a gente tem que reparar esse atraso social, né, que a população negra vem sofrendo. Por exemplo, no mestrado, eu acho que comigo só tinham 2 negras no mestrado, e uma não se assumia enquanto negra, né? Então, é muito pouco. E você chega num doutorado, você quase não vê negros, né? E quanto mais você vai avançando, você vai deixando de ver negros no mercado. Eram quantos na turma? Na turma eram 10 pessoas, né? Então, tinha eu e mais 2 pessoas, né? E outras assim, eu não sou negro, fica essa questão. Então, a política de cotas, nesse momento, no Brasil, é muito importante que ela esteja e que ela seja acionada o mais rápido possível, porque aqui na Paraíba, apesar da gente vir discutindo essa questão, ela ainda não foi sancionada, né? A gente vem discutindo com a FPB, a gente vem discutindo com a UEPB, já fomos lá diversas vezes, eu e Balula, né? A gente sabe que até alguns reitores comungam dessa ideia, mas ainda falta por parte da sociedade essa pressão para que essa cota chegue aqui na Paraíba. Ela ainda não chegou, né? E quanto ao mercado de trabalho, o negro ele está totalmente fora do mercado de trabalho. O mercado de trabalho para o negro é aquele mercado de trabalho que, entre aspas, são das profissões que não têm maior visibilidade, né? O negro ele tem que estar sempre nas posições menores, né? E quando ele está numa posição maior, muitas vezes ele é discriminado, né? Como a gente viu o caso de juízes negros que chegam em festas e não são conhecidos e reconhecidos como tal, porque acha que negro não é para ser juiz, que negro não é para ser doutor, que negro não é para ser advogado, né? Então, são essas coisas que a gente tem tentado e que a política de cotas, de certa forma, ela vai tentar sanar essa dificuldade, né, que a gente tem passando, porque vai fazer com que o negro avance um pouco mais. E eu brigo muito no movimento negro com Balula para que a gente diga, olha, ser só negro, dizer que é negro, assumir-se como negro não basta. O negro agora precisa enfiar a cara na escola, né,
precisa se formar, precisa ter uma profissão, precisa sair desses lugares baixos e começar a galgar posições maiores. Porque aqui no movimento negro da Paraíba somos muito poucos ainda que tem universidade, que tem mestrado, que tem doutorado, né? Somos ainda um número insignificante. Então a política de cotas para a gente, ela vai trazer esse respaldo, né? Por enquanto, vai colocar a negrada lá. Né? Mas é sempre o que a gente diz, a gente não vai tomar vaga de ninguém, até porque o negro que vai concorrer na política de cotas, ele vai fazer a mesma prova que o branco vai fazer. Né? Ele vai concorrer da mesma forma que o índio vai concorrer. Mas é preciso que garanta essa vaga dele lá, para que a gente possa sanar esse processo de atraso social que a população negra vem sofrendo. Na verdade, o que são cotas, para a gente compreender melhor? Cotas é uma reserva de uma parcela de vagas do mercado, de vagas da educação. A gente sabe que não tem universidade para todas as pessoas que terminam o ensino médio, não é? Mas tem um mercado que absorve tantas pessoas na universidade. Né? Eram de 8.400 quando a UFPB era grande, hoje parece que são a metade, né? 4.000, porque a universidade foi dividida, né, entre a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande, não é isso? Isso mesmo. Pronto, então dividiu no meio, então uma média de 4.200 para uma e 4.000 e pouco para outras. Então veja bem, nós negros, somos dentro da Universidade Brasileira hoje, enquanto estudantes, nós somos uma média de quase 3% da população, dos estudantes universitários. No mestrado, não é? Já começa na especialização, o funil. Na especialização, nós descemos para 2,5%, 2,4%. No mestrado, nós descemos para 1,8%. Né? No doutorado, nós descemos para 0,92%. Certo? Na livre docência, nós não chegamos nem a 0,1%. Né? Então deve ter uns meio livre docente negro na universidade. Então, o que a gente faz? Veja, se a gente é contra cotas, como é? A gente deixa do jeito que está, porque a pergunta que o movimento negro faz sempre é essa, quando vai para a discussão. Tá, você é contra a cota, você é contra porque acha que a cota vai tomar o lugar do branco, as pessoas não dizem nunca assim, vai tomar o lugar do cigano, vai tomar o lugar do índio, vai tomar o lugar do amarelo, não. O negócio é tomar o lugar do branco. Então vamos por essa discussão. Se a gente acha que os negros entrando por cota vai tomar o lugar do branco, então a gente acha que se os negros ficarem assim, está melhor, então. Né? Nós somos 83% da população brasileira e apenas desses 83%, só 3% consegue ser estudante universitário. O resto é tudo né? Aí, se você for descendo na escala de saber, vai ficando mais difícil ainda. Né? Então, a gente nunca vai ter um livre docente, é isso que as pessoas nos dizem, eu fico inquirindo. Quer dizer que você está me dizendo que negro nunca pode ser livre docente, porque a gente é 0,00 quase 1 livre docente no Brasil negro. Então nunca vai poder ser? Então que país é esse? Que eu nunca vou poder ser livre docente. Eu estudo, mas nunca vou poder chegar lá. Então aí a cota, ela vem nesse aspecto. Agora, não, mas a cota vai mexer na indissociabilidade, né, da igualitariedade, da constitucionalidade brasileira. Eu digo falácia, né, conversa fiada. Mero engodo. Né? Mero engodo, blá, blá, blá. Porque não existe igualitariedade, não existe indissociabilidade, nem tampouco constitucionalidade no plano como o Brasil trata os negros, como trata os índios, como trata os ciganos, como trata os amarelos. Né? Que igualdade é essa que não permite que você passe dos 3%? Né? A gente agora, no Brasil, que a gente tem a primeira doutora índia, foi a festa, a comunidade indígena soltou até foguetão, que eles são contra, mas soltaram até foguetão, porque finalmente uma doutora indígena. É verdade. Né? Recentemente, agora em setembro, final de setembro. Ciganos. Né? Tá, cigano só presta para roubar, só presta para cantar, só presta para fazer alegria. Né? Como se os ciganos não tivessem uma tradição de
né? Filosofia, de conhecimento, né? De álgebra, de alquimia. Então, que danado de país é esse que não preserva as capacidades que cada povo tem? Então, as cotas são para nos proteger dessa incapacidade de ver o país do jeito que ela é. A gente gostaria que não tivesse. A gente sempre, no princípio, quando a gente começou a discutir cotas no Brasil, a gente, no princípio, a gente disse, não, bicho, não vamos não, porque aí... Mas acontece o seguinte, ou você mostra ao Brasil que ele realmente está errado em relação à questão dos 5 povos, ou então a gente não vai ter uma discussão sadia, saudável. E as cotas, tem mais, são responsáveis pela balança, pelo tensor do mercado de trabalho. Se você não tem negro entrando na universidade, conseguindo se educar, e aí a gente vai ser o quê? Marginal? Tomar sua carteira, doutor, numa boa. Ei, passa a carteira. Sem falar, Balula, que cotas não é uma coisa inventada agora no Brasil e para negros, né? Cotas já vem há milhares e milhares de anos, né? Por exemplo, se você vai a um banco, eu explico muito assim, meu Ronaldo, cotas o que é? Você vai a um banco, existem vários caixas, mas tem um caixa lá reservado para quê? Para idoso, né? Para gestante, deficiente. Isso é a cota. E nem por isso você vai ao banco e deixa de ser atendido. Como, né? Se as mulheres estão no partido político, elas têm direito a 30% das candidatas vagas, serem mulher. Isto é cota. Se os deficientes estão no mercado de trabalho, eles têm direito a até 5% de vagas da comunidade nas empresas com uma parcela de 1.000 empregados. Isso também é cota. Os filhos de militares têm reserva de mercado nas escolas também militares e em algumas escolas de cátedra. Não, até em faculdades, inclusive. Pois é. Você se transfere de uma cidade para outra, você tem sua vaga garantida em universidades federais por serem filhos de cotas. Principalmente de chanceler. Chanceler tem tudo. Filho de chanceler tem tudo, né? Para todo lugar que vai, no mundo inteiro. Não, mas tudo bem. Então a gente não pode partir do princípio que são os negros que atrapalham. O problema, evidentemente, com as cotas é o racismo. A gente não pode perder a perspectiva que todo esse papo que a gente levou hoje aqui tem a ver com a questão do racismo brasileiro, da intolerância da população brasileira, seja ela qualquer cor ela tenha, para com os negros. Não é? Aqui tem uma política de embranquecimento, tem uma política de extermínio de trompas negras. Não é? Então, agora, no tempo das eleições, o cálculo é de quase 100.000 ligações. Laqueaduras de trompas. E essas trompas, evidentemente, que a maioria delas são negras. Né? E assim, não, mas as meninas foram todas, as meninas que foram lá, foi porque elas queriam. Claro, mas elas têm que fazer o quê? Qual a opção que essas mães negras, né? Ou, digamos, como todo mundo diz, você nunca bota os brancos pobres. E as mães brancas pobres têm. Né? Sem falar, Balula, que não existe uma política pública direcionada para o negro. Por exemplo, existem questões de saúde particular da população negra. A gente tem a questão da anemia falciforme, né, que está aí, já sendo discutida há alguns anos, e o Estado ainda, junto com o município, ainda falta rever e sentar essa questão para que esses exames possam ser feitos. Né? Tem a questão do mioma na mulher negra, né? E é comprovado que o negro ele vai menos ao médico porque ele é mal atendido. Né? Os exames da população negra, às vezes, não são feitos, ou se quando são feitos, são mal feitos. Né? Então, isso é comprovado, isso é em pesquisa. Então, a população negra ela vai bem menos ao médico por conta disso. Porque quando a mulher negra chega a um consultório, ela não é bem atendida pelo médico, ela não é bem atendida pela enfermeira. Né? Então, isso faz com que a população não frequente. A questão do mioma uterino na mulher negra, que é uma questão bem difícil, por quê? Porque nós temos mais tendência a ter mais miomas uterinos. Então, são várias questões que a política de saúde também precisa ser voltada para essa questão, né? E ainda não tivemos esse interesse.
O tema é bastante interessante. Nós, infelizmente, nós não temos mais tempo para discuti-lo, né? Realmente, a questão da discriminação racial no Brasil não daria só 1 hora de programa, não, mas anos. 500 anos. Justamente, 500 anos de conversa. Bem, então, já que a gente está se aproximando do final do programa, e como em todos os programas, eu gostaria que vocês, nas considerações finais, dessem os e-mails, telefones, entendeu, de contato para aquelas pessoas que queiram tirar mais dúvidas, para que possam conhecer a Assessoria de Políticas Públicas para a Diversidade Humana, conhecer o movimento negro. Então, começando novamente com você, como sempre, Tânia, fale-nos um pouco sobre o e-mail e o telefone. O telefone da Assessoria Pública é o 3218-9241 e dentro lá do GT da Diversidade Humana, que é onde a gente trabalha, a gente traz essa questão de oficinas, né, quando vocês precisam. A gente, por exemplo, agora a gente está vindo de algumas comunidades aqui, né, negras que temos na Paraíba e que estão se descobrindo comunidades negras, como a comunidade de Paratibe, Parque do Sol, Mussumagro, e a gente está fazendo um trabalho junto com a prefeitura muito bom. A gente está levando o pessoal do movimento negro, eles estão tendo essa conversa de consciência negra. A gente está levando as meninas de Abamidele, então está vendo a questão da violência contra a mulher negra, né? A gente leva palestras sobre culinária, sobre religião. Então, as pessoas, quando precisam, podem ligar e, na medida do que for possível, a gente vai ajeitando. E o meu e-mail é Tânia@axéabá. Axéabá significa força e paz, né? Nada demais, tá? É tudo, né? Não pense que é Tânia@axéabá, né? @yahoo.com.br. E dizer às pessoas que nos assistem, né, que tenham orgulho de ser negra. A gente tem uma coisa que aqui, Vandinho, né, que foram um dos ícones do movimento negro, ele diz e que virou assim uma parábola para a gente, que é: você não nasce negro, né, Balula, mas você se descobre negro. Então, se descobrir negro é maravilhoso, porque você encontra um mundo de afinidades e que, quando você está dentro desse mundo, você não consegue mais parar de estar, porque a todo momento você descobre coisas novas. Então, essa luta que a gente vem travando vem sendo uma luta muito bonita, porque a gente não cessa nunca. Eu digo que todo dia a gente levanta, e o negro, que tem consciência de ser negro no Brasil, ele já tem que levantar com lança e arma em punho, porque ele sabe que vai estar sempre lutando a cada dia mais para buscar seu espaço. O telefone, onde funciona a assessoria? A Assessoria de Políticas Públicas funciona em Água Fria, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, na C10. Perfeito. Bom, e aí a gente tem, olha, movenegropb@gmail, certo? movenegropb@gmail, esse é o nosso canal de contato direto. Ainda assim, a gente tem também um grupo de conversas que você pode acessar, né? E é foredunepb@grupos.com.br. E aí é uma roda de conversas via internet onde a gente está presente. E também a gente quer agradecer, né, a todo mundo que teve paciência de ficar ligado, antenado, né, aqui no debate. E dizer que é o seguinte: a vida não para aqui não, viu? São mais 500 anos de conversa, a gente vai estar sempre conversando, né? Está sempre pedindo para que se veja e se reveja esses procedimentos gerais, confusos e às vezes outros difusos, né? Bons e ruins, para a gente ir então se entendendo, ok? Agradecer mesmo e obrigado. Tem algum telefone? Para todo mundo. O meu 9966-1708, ok? Que é quando mais para achar o movimento é mais fácil me achar do que... ok. E entrem na roda de conversa que a gente se conecta e as coisas acontecem. Tá bem. Bem, gente, eu gostaria de agradecer a vocês e a você, telespectador, que ficou ligado em mais um programa João Pessoa em Debate. Espero que a gente se encontre em uma outra oportunidade em um outro programa. Até a próxima.